Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Deus, Senhor do Tempo. Deus é Senhor do tempo e da história. Nós somos senhores do presente, que deve ser construído na presença de Deus e da sua justiça. É preocupante as pessoas que sabem fazer muito bem as contas do futuro, mas que se esquecem do tempo presente. É preciso reconhecer a luta diária entre o bem e o mal, e daí encontrar o caminho que leva a Deus. Ele é a fonte inesgotável do presente e do futuro. A reflexão que temos para partilhar hoje nos vem do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 12, versículos de 54 a 59. Mais uma vez, Jesus está em meio às multidões. Ele fala para as pessoas sobre suas atitudes. Dessa vez, ele observa a capacidade humana de prever as coisas do futuro. E lhes mostra que quando as pessoas veem uma nuvem vinda do ocidente, logo dizem que vem chuva. E assim acontece. Quando sentem o vento soprar vindo do sul, logo dizem que vai fazer calor. E assim acontece. Ele chama isso de hipocrisia, porque eles sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. E os questiona porque não sabem julgar o que é justo. Os adverte que quando forem com o adversário apresentarem-se diante do magistério, procurem resolver o caso com ele enquanto estão a caminho. Senão o adversário os levará ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e o guarda o jogará na cadeia. E Jesus garante que dali não sairão enquanto não pagarem o último centavo. Diante de Jesus, o tempo pode ser o nosso maior aliado ou pode ser o nosso maior inimigo. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre os tempos e os momentos. Em outras ocasiões, ele alerta sobre o tempo que escapa das nossas mãos. Podemos lembrar aqui quando ele nos diz: vigiai e orai, pois não sabeis a hora. Outra vez ele nos diz que é preciso estar atentos, porque nosso dia chegará como um ladrão. Dá para perceber que se não somos donos do tempo, não somos donos de nada, especialmente das nossas próprias forças que se esvaem com o tempo. Em outro momento, até mesmo poético, o Senhor fala que não nos preocupemos com o tempo, com o que havemos de vestir ou o que de comer, pois Deus cuidará de tudo. A grande angústia da humanidade é se preocupar com o dia de amanhã, uma correria danada para conquistar um lugar no futuro, como se o futuro fosse um lugar onde não coubesse todo mundo. E por causa dessa leitura do tempo, muitos passam por cima dos outros, a fim de chegar primeiro em algum lugar que nem mesmo sabem onde é. Sobre isso, o Senhor pediu que não corrêssemos, mas que pelo caminho fôssemos servindo uns aos outros, a fim de sermos os últimos e dessa forma seríamos os primeiros. No Evangelho de hoje, o Senhor chega a parecer irritado com aquelas pessoas que sabem muito bem interpretar os tempos futuros, mas que não se preocupam com o tempo presente. E não é de se espantar. Cristo sabe que o futuro é algo que se vai construindo no presente. Quem um dia vai ter uma casa precisa começar a construí-la no presente. Quem vai ter uma profissão precisa construí-la no presente. Nosso povo tem um ditado popular muito peculiar ao que o Senhor nos diz hoje. O povo costuma dizer assim, que é pelo andar da carruagem que sabemos onde ela vai chegar. Talvez se Jesus conhecesse esse provérbio, o teria usado nessa conversa com a multidão. As atitudes que tomamos no tempo presente certamente nos condenarão ou salvarão no futuro. O futuro poderá ser tenebroso, de morte eterna, quando se pratica o mal. Falando assim, até parece que estamos falando de algo muito longe de nós. Infelizmente não é assim. Lembremos que Jesus está falando para a multidão e não para um público específico. Estamos falando de coisas até muito próximas. É como se o Senhor dissesse para a humanidade:
olha bem o que vocês estão fazendo, destruindo as relações, brigando demais entre si, com os filhos e com a família, maltratando, humilhando, machucando quem se ama. A grande preocupação de Jesus é com aqueles que não conseguem olhar para si mesmo e para o que andam fazendo. Ele insiste para que tenham um olhar atento ao que fazem no presente, pois isso vai determinar o futuro. Nesse ponto, o Senhor é bem explícito. Ele diz claramente: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? No meio da humanidade, da multidão que não tem um rosto concreto, ele alerta as pessoas que matam os profetas, roubam dos pobres, mentem para a sociedade, querem somente acumular os bens para si próprios, vivem de fachada. Essas pessoas que trabalham para o mal, a fim de tirar vantagens dos menos favorecidos, são, em última análise, deveras injustos. Basta um rápido olhar para saberem que são justos e que a injustiça aos olhos de Deus não ficará impune. Mais uma vez chegamos à conclusão que os atos e as atitudes do tempo presente tanto podem condenar como salvar. Existe uma escolha a ser feita, nada está determinado ou encerrado. A vida é uma caminhada. Talvez seja por isso que o Senhor utiliza a alegoria do tribunal. Ele diz: procura resolver o caso com teu adversário antes de chegar ao magistrado. Esse é um conselho bom para todos. Resta descobrir quem são os adversários. No caso dos fariseus, está claro que o adversário são eles mesmos contra Deus. Se colocam em luta constante contra a pessoa de Jesus. Chegou então a hora de resolver a questão. E uma questão de disputa apenas se resolve fazendo as pazes, buscando a justa medida para todos. No caso da humanidade, se trata da mesma atitude. Não se colocar em luta contra Deus, maltratando quem Ele ama, ou seja, os pequeninos, os fracos, a família. Também não destruindo a vida, as relações de amizade, de confiança, de fidelidade, especialmente aprendendo tudo com Cristo no seguimento. Ele sabe o caminho, nosso coração não deve vacilar. E mais uma vez, não devemos ter medo das cadeias e das prisões. Quem vive no bem e se apoia nas coisas de Deus, julga os próprios atos com justiça. E, ao descobrir as ações mais, voltam atrás, jamais pagará alguma pena por ser bom. Seguindo as palavras de Jesus, estaremos cada vez mais reconhecendo toda a manifestação de amor e justiça que nos propõe em seus ensinamentos. Deus quer assim e que seja assim dentre nós. Que bela reflexão que Jesus nos traz neste dia de hoje, e nós queremos que essa reflexão enche o nosso coração, que a gente possa ter dentro de nós uma graça tão grande, uma bênção tão grande, que tudo que a gente toque se torne bênção. E por falar nisso, vamos benzer os nossos alimentos, benzer a nossa cozinha, as nossas panelas, o que está dentro das panelas, seja o que for que queremos de bom para a nossa vida, vai acontecer se a gente reconstruir a vida e se a gente começar agora, no presente. Por isso, esta comida vai nos dar força para isso, para o trabalho, para construir, para estudar, para fazer tudo o que precisamos, porque a comida é a nossa força e nos faz feliz durante a vida. Vamos abençoar então a Deus, pedindo a Deus que Ele abençoe os nossos alimentos. Senhor nosso Deus, abençoai esses alimentos que vamos receber. É a força para o nosso trabalho, é a nossa saúde. Que venha deste alimento a sua graça e que nós possamos ter sempre um pouquinho mais para oferecer àqueles que têm menos, e que sua justiça seja feita nesta terra para aqueles que nada têm. Abençoai, Senhor, esses alimentos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e nos encontramos em outra oportunidade para esta hora da partilha. Deus abençoe vocês.